Você curte velocidade e quer saber tudo sobre os brasileiros que competem nas pistas internacionais? Então esse aqui é o seu lugar. Podcast Mundo Afora, um conteúdo associado ao site F1 Mania, que é onde você acompanha todos os dias as notícias sobre os brasileiros que competem no automobilismo internacional. Aproveita e procura lá no Twitter, no Instagram e no Facebook por site F1 Mania para seguir, para curtir, para ficar por dentro das informações, além, é claro, de assinar o nosso feed de podcasts, porque tem muita coisa boa de segunda a sexta. Eu sou Alexander Grunwald, o Fórmula Grum. Estou aqui ao lado dos também jornalistas especializados em automobilismo, Felipe Giacomelli e Leonardo Masson, para a gente fazer aqui a nossa edição número 45 do podcast Mundo Afora, em que a gente vai falar, evidentemente, sobre muita coisa envolvendo os pilotos brasileiros no exterior, mas hoje a gente vai falar sobre coisa boa, sobre recorde, porque teve piloto brasileiro batendo o recorde antes mesmo da temporada começar, um brasileiro que está rumo à Fórmula 1, Felipe Giacomelli. Que história é essa? Fala, Grum, fala, Léo. Grum, uma pergunta para você. A primeira impressão é a que fica? Tomara que seja, porque foi muito boa. Pois é, a pergunta foi feita porque, olha só, Caio Collet, que vai fazer a estreia na Fórmula 3 nesse ano, liderou os treinos de pré-temporada no Red Bull Ring na semana passada. Foram uns treinos bastante complicados, por causa que a neve deu as caras na manhã na Áustria, mas mesmo assim os carros conseguiram ir para a pista normalmente. E a gente já sabe que o Red Bull Ring é aquela pista em que todo mundo sai da pista, né, para tentar ganhar um tempinho, como aconteceu no Bahrein recentemente, e ainda com a pista com neve, imagina só a doideira que ficou. Mas a gente vai falar um pouco mais como que foram os treinos na Áustria. Muito legal, brasileiros rumo à Fórmula 1, é um assunto que a gente está sempre de olho, evidentemente, a gente vai sempre falar sobre os brasileiros que competem nas categorias de acesso. Afinal, todo mundo sempre pergunta, quando é que a gente vai ter de novo um brasileiro na Fórmula 1? Você ouvindo aqui o podcast Mundo Afora fica por dentro, porque a gente fala muito sobre todos eles, inclusive no episódio anterior a gente falou sobre a superlicença, como é que funciona essa obtenção da superlicença, e aí a gente colocou um pouquinho, mapeou um pouquinho qual é a situação de cada brasileiro nessa corrida pela superlicença. Leonardo Masson, esse episódio número 45 do podcast Mundo Afora vai falar também sobre Fórmula E, porque vem aí mais uma rodada dupla. Ah, sim, Grum, mais uma rodada dupla. Primeiramente, alô Grum, alô Felipe, alô você que nos acompanha. Rodada dupla lá na cidade de Roma, cidade eterna, recebendo um E-Prix. E com os brasileiros participando, o Lucas de Grassi e o Sérgio Sete Câmara. A gente vai falar um pouquinho deles já já. E é isso aí, Sérgio Sete Câmara que vem de um bom resultado na primeira rodada dupla também lá na Arábia Saudita. Mandou recado pra gente, assim como o Caio Collet, que também a gente mencionou nessa abertura do podcast, mandou uma mensagem pra gente. Então a gente vai falar sobre esses brasileiros que estão competindo no mundo afora e também de outros pilotos, falar de kart, falar do pessoal do Road to Indy. Aperta os cintos porque a gente está começando a viajar mundo afora. E a nossa primeira parada é em Roma, capital da Itália. Por lá, a Fórmula E vai fazer mais uma rodada dupla e a segunda desse ano. Uma temporada complicada aí, porque ainda não existe um horizonte muito claro sobre o que vai ser possível fazer nesse ano para todas as categorias, não só para a Fórmula E, né? E as categorias estão fazendo o que podem. A gente viu a Fórmula 1, por exemplo, colocando um calendário de 23 corridas, que para mim parece claramente um overbooking, né? Estão fazendo aí mais datas para, de repente, conseguirem realizar 17, 18 provas. E a Fórmula E, que faz corridas, tradicionalmente corridas em circuitos de rua, está sofrendo muito nesses tempos de pandemia, então ainda não existe uma confirmação sobre todo o calendário, toda a temporada, onde vão ser todas as corridas, quantas corridas vão ser, mas por enquanto a solução está sendo fazer rodadas duplas. A primeira rodada dupla aconteceu lá na Arábia Saudita e a gente conseguiu ver um bom desempenho do Sérgio Sete Câmara na segunda prova, conseguindo um quarto lugar, e agora vem uma rodada dupla em Roma. Leonardo Masson, o que a gente pode esperar dessa rodada dupla em Roma? Tempos complicados para quem faz corridas de rua. Para categorias que correm na rua, e é a situação da Fórmula E, né? Um campeonato que se caracteriza por provas entre circuitos urbanos.
a coisa é mais complicada. Mas a expectativa é para uma corrida animada lá em Roma, viu? Para 2 corridas animadas lá na capital da Itália. Roma não é uma praça tão tradicional assim da Fórmula E, ela só recebeu corridas em 2 oportunidades, 2018 e 2019, mas são corridas animadas, né? A Fórmula E tem como característica a competitividade, a gente costuma ver provas bastante parelhas, uma por conta do equilíbrio de forças mesmo, e outra por conta da questão da bateria, né? Tem sido comum a gente ver no campeonato dos carros elétricos o pessoal penando um pouquinho para completar a prova com um pouco de bateria no carro. Então a expectativa é por corridas boas. Falando um pouquinho dos brasileiros, o Di Grassi precisou de recuperação, apesar de ele ter tido 2 top 10, né, na primeira etapa, mas a gente sabe que a Audi pode andar mais do que conseguiu andar. E para isso, de novo, a gente sempre que fala de Fórmula E bate nessa tecla. O Di Grassi precisa se classificar melhor. Talvez não estando tão na frente no campeonato nesse momento, podendo participar de um grupo, né, não estando no primeiro grupo da classificação, e tenha mais facilidade para se classificar na frente, pelo menos na primeira prova. E já o Serginho, ele conseguiu um bom resultado na segunda corrida lá, um resultado que é surpreendente para o carro que a gente sabe que a Dragon Penske tem. Não que a gente espere que o Serginho possa, com esse carro, brigar por vitória. A Dragon Penske não é uma das equipes mais fortes da Fórmula E, mas quem sabe ele consiga uma boa classificação e aí, por conta de circunstâncias de corrida, se mantenha ali entre os primeiros. Ele teve um 4º lugar em Adiriá, quem sabe em Roma ele consiga aí mais um bom resultado. E antes de colocar o Felipe Giacomelli aqui no nosso papo sobre o Mundial de Carros Elétricos, a gente vai ouvir justamente Sérgio Sete Câmara. Ele mandou uma mensagem pra gente. Fala, Serginho! E aí, pessoal? Preparação para Roma concluída. Eu acabei de chegar da Inglaterra, passei 3 dias lá com a equipe no simulador, fazendo reuniões também com os engenheiros, e agora já estou aqui em casa me exercitando e vou pegar o voo para Itália na quarta-feira de tarde. Então a gente não está trazendo carro novo porque o carro não ficou pronto a tempo. A equipe fez todo o esforço do mundo para trazer o carro. A gente fez alguns testes entre Riad e essa corrida de Roma, mas infelizmente não foi o suficiente. Era muita coisa e a gente provavelmente vai trazer esse carro apenas depois de Valência. Mas de qualquer forma, esse mesmo carro correu muito bem em Riad. A gente tem 4º no campeonato de equipe, conseguimos bons resultados em Riad em geral. Então vamos ver o que acontece em Roma. Com certeza os outros também trabalharam nos seus carros, né? As equipes que tinham já feito o carro novo, com certeza estão trazendo upgrades maiores do que a gente, que segue com o mesmo carro. Mas a gente vai ver o que a gente pode fazer. O importante é seguir um ritmo, manter na zona de pontuação e ir crescendo no campeonato, pegando confiança. Valeu, Serginho, muito legal a sua mensagem, muito legal, né, Felipe? A gente vê o otimismo dele, apesar dessa coisa do carro, não ter chegado ainda o carro novo, só para a gente refrescar aqui os resultados dos brasileiros, né? O Di Grassi teve 2 top 10 aí na primeira rodada dupla com a Audi, mas é que dá para melhorar, como o Léo falou, inclusive a coisa das classificações, e o Serginho vem aí de um 4º lugar na prova 2, depois de uma corrida muito difícil na prova 1, e inclusive nós chegamos a falar, Felipe, que poderia até ter sido o melhor resultado do ano, né? Considerando essa situação que o carro ainda é o mesmo do ano passado, que a equipe está se reestruturando, não dá para a gente também colocar muita pressão em cima do Serginho por um resultado, esperar um pódio, alguma coisa desse tipo. A gente tem que ter o pé no chão, mas que anima, né? O Grum, de certa maneira, a gente até pode falar que esse é um carro que está indo correr agora na Itália, é um carro novo, porque o do ano passado é o mesmo carro, para falar a verdade, mas era tão ruim, e a equipe não estava se encontrando, estavam batendo tanto a cabeça, que quando eles reforçaram a equipe para 2021, eles trouxeram muitos engenheiros, e o objetivo primeiro era achar onde estavam os problemas operacionais no ano passado, e a partir deles buscar umas pequenas melhoras que desse para marcar ponto. Aí aconteceu o que aconteceu na Arábia Saudita, o Sérgio Sete Câmara largou na primeira fila, terminou na 4ª colocação, e foi um resultado que ninguém esperava, mas que mostrou sim que a equipe evoluiu. Melhor ainda na segunda metade do campeonato, quando o novo equipamento puder estrear, né, como o próprio Serginho acabou de contar aqui pra gente. O que aconteceu nesse ano é que, por causa de tudo isso, né, que a gente está vivendo, a Fórmula E deu 2 datas de homologação do equipamento para as equipes, né? Elas poderiam homologar antes do campeonato ou poderiam homologar já no meio da temporada. E a
a Dragon Penske, assim como a Nissan, preferiram adiar um pouquinho a homologação do equipamento por causa de atrasos, né? O que é normal. E no caso da Dragon Penske, até compensava mais, levando em conta que eles reformularam a parte de engenharia, deixar que esses novos integrantes também tivessem mais tempo para conhecer a estrutura, mais tempo para conhecer o equipamento e antes de entregar, né, digamos assim, a versão final do carro para o campeonato. O lado negativo é que realmente a gente está vendo o Sérgio Sete Câmara e o Nico Miller correndo com o equipamento de 2020 no campeonato de 2021. Talvez o melhor resultado, né, o que todo mundo queria ver, que era a equipe finalmente marcar pontos depois de mais de um ano, já saiu, então eles estão com a pressão em cima deles é muito menor, diferente do que acontece com o de Graça, né, que agora, pela primeira vez em muito tempo, a gente está vendo atrás de um companheiro de equipe na tabela, ele vai ter que remar para conseguir tirar essa diferença. Pois é. O Sérgio Sete Câmara está em 9º no campeonato e o de Graça está em 12º. Tem muito campeonato pela frente, mas realmente a gente tem que ver essa situação do de Graça. Ele que já teve inclusive um pódio lá em Roma. Só recapitulando os vencedores nessa prova de Roma, só tivemos 2 provas lá. Foi o Mitch Evans, o vencedor em 2019, e o Sam Bird em 2018. E o Lucas de Graça, nessa prova de 2018, travou uma batalha com o Sam Bird pela liderança e não conseguiu passar, foi uma prova duríssima. É uma pista difícil de passar, inclusive, e o Lucas foi o 2º colocado. Então tem esse bom retrospecto, a gente pode esperar um bom desempenho dele por lá. E sobre o Sérgio Sete Câmara, Felipe, quando a gente falou aqui no começo do ano, a gente falou muito a respeito da equipe dele, a gente mencionou essa troca de nome, que deixou de ser apenas Dragon para ser Dragon Penske. Isso para mim é um sintoma aí de que a organização, a estrutura está aumentando a ponto da Penske já colocar o seu nome. Vale lembrar aqui, né, a organização pertence ao Jay Penske, que é filho do Roger Penske, e que quer fazer a sua própria história no automobilismo, evidentemente, mas é inegável que colocar a estrutura da Penske nesse projeto daria um boost, para usar os termos para quem está acostumado com a categoria, daria um boost aí na equipe, e a gente já viu esses resultados acontecendo nessa primeira rodada dupla. A gente torce muito pelo Serginho, vamos ver o que vai dar nessa rodada dupla aí de Roma, e estaremos na torcida pelos pilotos brasileiros, lembrando que tem transmissão na TV fechada pelo Sport TV, na TV aberta, pela TV Cultura, nesse Prix de Roma, que vai rolar nos dias 10 e 11 de abril. Então agora que falamos de automobilismo elétrico, vamos falar sobre brasileiros rumo à Fórmula 1. A gente pega o nosso aviãozinho aqui de Roma e vai até a Áustria. Desembarcamos no Red Bull Ring, a pista da Áustria, a pista de Zeltweg para os mais antigos. Alguns chamam ainda hoje de A1 Ring, que foi um nome que teve ali nos anos 90, mas que de uns bons anos para cá chama-se Red Bull Ring. Essa pista, ela pertence à Red Bull, é uma pista que faz parte do Mundial de MotoGP, faz parte do Mundial de Fórmula 1 e recebeu nessa semana que passou, nesse fim de semana que passou, os testes de pré-temporada da Fórmula 3, onde a gente tem o brasileiro Caio Collet. O primeiro dia foi ótimo, o Caio foi muito bem, mas ficou fora do top 10. Só que no segundo dia ele caprichou, mandou o tempo de 1:18.592, que é nada mais nada menos que o recorde da pista para esse tipo de carro. Então, antes da gente debater como foram esses testes de pré-temporada, ninguém melhor que o próprio Caio Collet para contar para a gente como é que foram esses 2 dias. Fala, Caio! Fala, pessoal. Acabei de chegar no hotel aqui. Acabaram os 2 dias de testes, os primeiros testes da pré-temporada da Fórmula 3, que foram bem positivos. Acho que no geral dos 2 dias a gente conseguiu evoluir bastante, principalmente minha adaptação com o carro. Acho que conseguiu ser bem rápida. Eu consegui trabalhar muito bem com a equipe, com o engenheiro. Acho que a gente já começou com o pé direito, que é muito importante, principalmente nessa categoria, como você tem pouco tempo de treino, pouco tempo de adaptação. Acho que você se dá bem com o seu engenheiro e com o clima dentro da equipe é muito importante. Eu acho que a gente conseguiu começar com o pé direito, demos bastante volta, o que foi muito positivo, consegui me adaptar bem com o carro, e também no final a gente acabou sendo os mais rápidos, batendo o recorde da pista. Acho que é algo a mais, mas realmente é só teste por enquanto.
e o que a gente quer mesmo é fazer isso na classificação. Mas para fazer isso a gente tem que continuar trabalhando duro, dando o máximo de si. Acho que ainda é só teste, é só o começo, ainda tem muita coisa por vir aí, então manter os nossos pés no chão e continuar trabalhando duro, e conto com o auxílio de vocês. Um abração. Próximo teste é daqui 2 semanas em Barcelona e conto com todos vocês. Falou. Falou, Caio Collet, parabéns. Aliás, parabéns não apenas pelo bom resultado aí, por esse tempo aí, por esse recorde da pista, mas também pelo aniversário, porque durante esse fim de semana aí dos testes de pré-temporada, o Caio completou 19 anos, ele é um dos brasileiros rumo à Fórmula 1, vai competir nesse ano na Fórmula 3, lembrando aí, são 3 anos de automobilismo do Caio, no primeiro ele foi campeão da Fórmula 4 francesa, depois ele foi o melhor estreante da Fórmula Renault, e no ano passado ele foi vice-campeão da Fórmula Renault, numa temporada disputadíssima, disputou muito esse título, chegou ao final ali ainda com condições de disputar esse título e está aí numa condição bacana. Eu vou até falar com o Felipe sobre essa condição piloto-equipamento para esse ano, porque esse teste, Felipe, serviu para mostrar alguma evolução da equipe MP em relação ao ano passado, né? Que a gente viu que a equipe MP, apesar de ser mais forte do que é na Fórmula 2, por exemplo, não era um dos top teams da Fórmula 3. Deu para sentir como é que vai ser o desempenho do Caio nessa estreia dele na Fórmula 3? Ô Grum, é verdade, a MP teve alguns brilhos, né? A gente viu nos últimos anos, principalmente quando o Richard Verschoor ganhou o GP de Macau em 2019, mas na Fórmula 3 não estava entre as grandes, né? A gente viu uma melhora da equipe na Fórmula 2 no ano passado, com a chegada do Felipe Drugovich e também do japonês Nobuharu Matsushita, mas na Fórmula 3 ainda estava devendo essa melhora. Mas sabe uma coisa que vai ter importante esse ano, que pode mudar tudo? É que o calendário da Fórmula 2 e da Fórmula 3, elas não batem mais. Então, o que isso quer dizer? Que os engenheiros os engenheiros tops dessas escuderias podem dar a mesma atenção para os carros de Fórmula 2 quanto para os carros de Fórmula 3. E aí isso é uma coisa que pode diminuir um pouco o nível entre as equipes maiores e as do meio do pelotão. Porque as equipes maiores têm mais dinheiro, então eles conseguem trazer engenheiros tops para os carros da Fórmula 2 e também trazer engenheiros tops para os carros da Fórmula 3. Aí você imagina que a hora que juntou tudo e não precisa de 5 engenheiros, você pode fazer o mesmo trabalho com 3, 4 engenheiros. Essa equipe perdeu um pouco essa vantagem que eles tinham. Já uma equipe com a MP tinha claramente o foco na Fórmula 2. Agora que os engenheiros podem se dividir entre as duas categorias, sem impactar o trabalho em uma e na outra, a equipe que tinha contratado mais gente para ficar só em uma categoria vai poder aproveitar todo mundo nos dois campeonatos. A gente viu no Bahrein. O mesmo Richard Verschoor, que acabei de falar dele, liderou boa parte da corrida longa no domingo, quase terminou a corrida no pódio, e a gente viu agora a MP brigando pelas primeiras colocações nos treinos no Red Bull Ring. Deu tudo certo para o Caio Collet, primeiro colocado, mas também lembrando o Vitor Martins, né, eterno rival dele e colega dele na Academia de Jovens Pilotos da Alpine, andou muito forte também, ficou entre os 10 primeiros na maior parte das sessões e só não terminou mais na frente na tabela de tempos, porque ele teve várias e várias voltas deletadas por não respeitar os limites da pista. Uma situação muito comum no Red Bull Ring, e a tendência é que quando a temporada começar e a Fórmula 3 chegar na Áustria, a gente vai ver isso no fim de semana acontecer de novo. Se der tudo certo, cai o Collet na frente, mas a gente vai ver muito tempo sendo deletado. É verdade, o inimigo mora ao lado, a gente tem que sempre lembrar disso. Eu vou até tocar nesse assunto com o Léo, só antes de dar uma situada aqui no pessoal, que a gente falou dessa coisa de Fórmula 3 e Fórmula 2 não bater mais. Quem acompanha o podcast Mundo Afora já deve ter ouvido a gente falar sobre isso, mas só explicando que a partir desse ano, para contenção de custos, a FIA fez com que essas categorias tivessem menos datas, mais corridas em menos datas. Então, por exemplo, a Fórmula 2 vai continuar tendo 24 corridas na temporada, só que em vez de correr 11 datas com rodada dupla, vai correr 8 datas com rodada tripla. Então vai ter o mesmo número de corridas e tal, mas vai visitar menos pistas, menos praças. Então isso significa também que o piloto tem que se adaptar muito bem, porque um fim de semana com 3 provas na mesma pista, ele tem que estar razoavelmente bem ali para conseguir bons pontos, né? Porque são 3 oportunidades de somar pontos e não mais 2. A variedade de pistas um pouco menor também, mas de certa maneira isso vai ter esse efeito colateral, como o Felipe mencionou, né, Léo, de trazer a força total das equipes. Isso é muito interessante, porque as equipes ficavam divididas sim entre Fórmula 2 e Fórmula 3, algumas que têm inclusive operações em outras categorias, que às vezes corriam na mesma data em outros campeonatos, enfim, outras praças, como é o caso da Prema, já aconteceu também com Fórmula Regional e tudo mais. Vai poder
ter um pouco mais de foco em cima dessas equipes, o que vai ser muito bom. E o Caio andar bem nessa primeira impressão, aí, nesse primeiro contato com o carro é muito bom, porque o companheiro de equipe dele é o cara com quem ele brigou pelo título no ano passado e é um cara que está dentro da mesma academia de pilotos que ele. Então ele precisa dessa afirmação, é importante para ele dentro desse programa de formação rumo à Fórmula 1. E a gente pode concordar com tudo que ele disse, né? Chama atenção essa coisa de bater um recorde de pista e manter os pés no chão com essa calma, essa frieza que é totalmente característica do Caio. Ah, sim, a gente até brinca entre a gente, né, Grum? É o Kimi Raikkonen brasileiro, né? Fala pouco, fala manso, né? Sempre com os pés no chão. Então é bacana ver que ele tá com esse pé no chão, né? Tá cauteloso até certo ponto, mesmo tendo sido mais rápido com o recorde de pista. É aquela coisa, o teste, a gente fala muito disso na Fórmula 1, mas nas categorias de base também acontecem. Ele foi o mais rápido, mas a gente não sabe exatamente o que cada um está fazendo ali no teste, né? Uma noção a gente vai ter mesmo quando eles alinharem lá na Espanha, na primeira etapa, né? Na hora da classificação e para as corridas. Então, mas é sempre importante, ainda mais ele que é o amigo e rival, né, do Victor Martin, disputou o campeonato da Fórmula Renault contra o francês no ano passado, tem no francês um companheiro de equipe e companheiro de academia da Alpine na Fórmula 1, então é importante ele começar a temporada andando na frente, ainda que sejam nos testes. E o que o Felipe disse é uma verdade. O lance de a gente ter as etapas da Fórmula 2 não acontecendo mais junto com a Fórmula 3 desequilibra as coisas. É claro, a equipe grande ela sempre vai ser grande. Você pegar uma Prema, por exemplo, ela vai continuar forte. Não é porque você diminui a operação de repente ou pode concentrar esforços nos dois campeonatos que ela vai... que outras equipes vão superá-la, ela vai ser forte, mas permite que outros times consigam andar melhor e parece, né, a impressão que a gente tem é que a MP vai ser um desses times que vai evoluir ainda mais nessa temporada, tanto na Fórmula 3, que é onde o Caio está, quanto na Fórmula 2. Então é legal a gente ver que a equipe de repente pode ter um ano melhor do que teve o ano passado, e é ótimo que a gente tenha o Caio começando a temporada com o melhor tempo e cravando o companheiro de equipe dele. Torcemos muito para isso, até porque o Caio é uma das apostas de muita gente aí. O próprio Felipe Massa fala sempre o nome do Caio Collet, e lembrando que ele é empresariado pelo Nicola Todd, que é um cara com muita influência dentro do meio da Fórmula 1. Só para a gente ter uma ideia, é um empresário, por exemplo, do Felipe Massa, mas empresário do Charles Leclerc, é um cara que tem muita influência dentro do meio, muita influência também dentro das equipes de Fórmula 1, obviamente, né, tá transitando nesse mundo desde moleque, então ele conhece muita gente. Então é importante que o Caio mostre bons resultados, e eu estou muito confiante aí para essa temporada, que é como a gente sempre fala aqui, né, o título vir ou não é consequência de uma série de coisas, mas o importante é você mostrar serviço, é você estar competitivo, é você mostrar para as equipes, para os patrocinadores que você é um cara com o championship material, para usar um termo que o meu amigo Cássio Corte gosta muito. Então, o Caio tem essa pegada, ele já mostrou que ele briga por campeonato por onde ele passa, e isso é muito importante. Então, conforme o Caio falou, a gente lembra aí, a Fórmula 3 ainda vai realizar mais uma sessão de teste nesse mês, nos dias 21 e 22, a gente vai ficar de olho em tudo isso, ficar de olho também nesse desempenho do Victor Martin, porque não deixa de ser uma referência também, né? O cara que disputou um título com ele, que é o companheiro de equipe dele, tem um equipamento igual, então vai ser um bom parâmetro, e é excelente o Caio ter um parâmetro desse nível, um cara que aliás está se mostrando nas redes sociais, você que conversa com a gente aí nas redes sociais, pode seguir o cara, que ele está respondendo a galera em português no Twitter, tá muito engraçado, tá muito bacana ver aí, já tá brother do Caio Collet, já tá falando português, tá muito bacana. Bom, falamos de Fórmula E, falamos de Fórmula 3, vamos agora para a nossa volta final. A gente começa a volta final falando sobre kart, falando sobre a base, e por isso que a gente retorna para a Itália, só que agora em Lonato, porque nesse fim de semana, dia 11 de abril, começa mais um campeonato de kart lá na Europa, o WSK Euroseries, e o Rafael Câmara vai ser um dos nossos representantes na categoria OK. A gente tem alguns nomes aí, vários brasileiros que a gente já mencionou nessa caminhada aí, essa turma que está na Europa, uma safra muito boa, e a gente está destacando aqui o Rafa Câmara, porque nesse ano ele já foi campeão do WSK Champions Cup,
é o atual líder do WSK Supermasters e agora vai disputar o Euro Series. Todos esses torneios têm WSK no nome porque eles são organizados por essa empresa WSK, que é a mesma que organiza o Mundial de Kart. Então significa que é o mesmo formato, é o mesmo estilo de corrida. Então você estando bem nesses torneios europeus organizados pelo WSK significa que você tem uma grande chance no Mundial, e a gente está torcendo muito pelo Rafa Câmara e pelos brasileiros que estão disputando esses torneios de base na Europa no kart. E por falar em base, a gente dá uma passada nos Estados Unidos, porque teve teste da molecada do Road to Indy. São 3 categorias no Road to Indy que levam para a Fórmula Indy, a gente já explicou isso aqui, mas não custa lembrar. Começa pela USF 2000, vai para Indy Pro Series e depois a gente vai para Indy Lights. Então, começando pela USF 2000, temos um representante brasileiro que é o pernambucano Kiko Porto. Lá no circuito de Barber, onde rolou essa bateria de testes, o Kiko Porto foi o 4º melhor no geral. Então foram 2 dias de testes, né? Ele foi 9º no primeiro dia e 4º no segundo dia. O Christian Brooks foi o melhor piloto, mais rápido nesses 2 dias. O Kiko vai para mais uma temporada aí, ele ganhou corrida, fez pole position na temporada passada e está muito confiante para esse ano. Também teve teste da Indy Pro lá em Barber. E na Indy Pro o nosso representante é o Enzo Fittipaldi, foi o 3º mais rápido em um dos dias de testes. Eu vou até chamar o Leonardo Masson aqui para falar sobre isso. Léo, como é que foi esse sistema aí do Road to Indy? Como é que foi o Enzo Fittipaldi? Sim, Grum. Foi o seguinte, tanto a Indy Pro quanto a USF 2000 tiveram 5 treinamentos entre o sábado e o domingo, né? 2 no sábado e 3 no domingo. O Enzo foi o 3º na última bateria de testes, né? No último treinamento do domingo, então no encerramento das atividades. Mas se a gente pegar o resultado geral, ele foi o 13º colocado no sábado, né, o dia que teve o Wyatt Brichasek como o piloto mais rápido, e no domingo ele foi o 9º melhor, conseguiu ali ficar no top 10, não tão distante assim do tempo do Manuel Sulaiman, que foi o mais rápido, ele tomou 3 décimos desse piloto que foi o mais rápido. Então ele está se adaptando ao carro ainda, né? A temporada, se tudo correr bem lá nos Estados Unidos, começa lá no Alabama mesmo, lá no circuito de Barber ainda nesse mês, e a gente espera que ele consiga se adaptar ao carro para ser competitivo aí durante o campeonato da Indy Pro 2000. E o que me chamou a atenção, Léo, você falou do tempo do Manuel Sulaiman, que foi o mais rápido, né? O tempo dele foi 1:16.8. Aí a gente vai ver o segundo mais rápido, que é o Christian Rasmussen, que é o campeão da USF 2000 do ano passado, 1:16.8. O 3º colocado, o Keith Simpson, 1:16.8. Cara, tá muito parelho esse grid aí, então a gente vai dar bastante atenção a essas categorias do Road to Indy ao longo de 2021, com toda certeza, e nas redes sociais também a gente vai falar bastante sobre isso, né, Léo? Sim, Grum, vamos falar bastante, não só das categorias de base da Indy, mas das categorias de base da Fórmula 1, do Endurance, do Rally, do kart, por aí vai. E para me encontrar nas redes sociais, só buscar por Leonardo Marson no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Lá a gente fala das categorias, eu falo do meu trabalho tanto no F1 Mania quanto na revista Racing e também com você, né, Grum, lá no Fórmula Grum. A gente conversa bastante, então me segue lá, me adiciona lá que a gente conversa aí com vocês. É isso aí, a gente vai falar sobre os brasileiros no Road to Indy, lá no canal Fórmula Grum também, a gente vai fazer um guiazinho mais perto da primeira etapa, que vai ser lá em Barber, para falar do Road to Indy, os brasileiros que estão no caminho para a Fórmula Indy e também dos brasileiros que já estão na Fórmula Indy em 2021. Felipe, para a gente encerrar, onde que a gente encontra todas essas informações a respeito dos brasileiros e o que você destaca para o próximo fim de semana na sua agenda da velocidade? Grum, é isso mesmo, né? Tem carro na pista, tem agenda da velocidade sendo publicada. Para você que já conhece a agenda da velocidade, vou fazer uma rápida explicação. É o post que eu faço no meu site toda quinta-feira, tem os horários, os resultados e onde assistir as principais categorias do automobilismo mundial no fim de semana. É claro que nesse fim de semana agora, os principais destaques é a Fórmula E, né, como a gente falou durante bastante tempo no episódio de hoje, mas também vai ter a abertura do Super GT lá no Japão, né, com o João Paulo de Oliveira defendendo o título conquistado na divisão GT 300 no ano passado, e os meninos do kart, né, não só o Rafael Câmara, mas também o Miguel Costa, o Matheus Ferreira, o Emerson Fittipaldi Jr., o Ricardinho Gracia, o Heitor Dallagnol, e eu estou esquecendo alguém com certeza, o Matheus Morgato,
mas se eu esquecer de mais alguém, vocês me perdoem, mas vai estar todo mundo na agenda da velocidade. Para acessar, é só entrar no meu site, o World of Motorsport, ou pesquisar por Felipe Giacomelli no Twitter e no Instagram. Legal, é bom, tem muito nome legal, então você abre lá a agenda da velocidade, porque não apenas você vê os resultados, mas você já decora os nomes, que são muitos nomes legais para você ficar de olho desde cedo, desde o kart, molecada que está chegando está muito boa, nossa safra é ótima, então eu acredito que é uma questão de tempo para a gente ter novamente um brasileiro na Fórmula 1. É isso, então encontre a gente aí nas redes sociais, fala comigo, com o Léo, com o Felipe. Eu sou o Fórmula Grum, me procura lá no Twitter, me procura no Instagram para a gente trocar uma ideia, manda um direct para a gente conversar sobre os brasileiros que competem no automobilismo internacional. Aproveita para assinar aqui o nosso feed de podcasts e ficar ligado nos outros produtos da casa, o Full Gas com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima, falando semanalmente sobre a MotoGP, que já começou a sua temporada com corridas sensacionais, e de segunda a sexta, Gabriel Gavinelli e Carlos Garcia trazem o F1 Mania em ponto, com o noticiário do mundo da velocidade. Na próxima semana a gente se encontra novamente por aqui para falar dos resultados da Fórmula E, do Super GT e também brasileiros rumo à Fórmula 1 aqui no nosso podcast Mundo Afora. Forte abraço e até a próxima.